Vamos entender a diferença de veto e sanção realizados pelo presidente da República? Qual a diferença de veto e sanção, professor? Pessoal, a sanção ela é um ato de concordância do chefe do Poder Executivo Federal, tá? Então o presidente da República ele concorda com um projeto de lei que foi aprovado. Projeto de lei, uma vez aprovado pelo Congresso, ele é levado à sanção ou veto do presidente. A sanção é uma manifestação de concordância. O presidente concorda com aquele projeto de lei, tá? A sanção, ela pode ser expressa, sim. Ela pode ser também tácita. Quando o presidente não sanciona expressamente e nem discorda expressamente da matéria, que seria o veto. Então, uma vez aprovado o projeto de lei pelo Congresso Nacional, a matéria é levada à sanção ou veto pelo presidente da República, que tem 15 dias úteis para tomar essa decisão. Até 15 dias, né? Por quê? Porque ele precisa sancionar expressamente, ele precisa vetar expressamente um ou outro, ou silente, que seria uma sanção tácita. Então a sanção ela é um ato unilateral do presidente. É um ato também retratável, uma vez sancionado, não volta-se atrás, tá? E uma vez sancionado o projeto de lei, a sanção não pode ser revogada, é ato irretratável. E aí, por meio da sanção, a gente tem um PL, que é um projeto de lei, sendo convertido em lei. Lembrando que sanção e veto vale para projetos de lei ordinário, lei complementar, tá? Emenda constitucional não é levada à sanção do presidente da República. A emenda ela é promulgada pela mesa das casas legislativas. Combinado? Dentro desse contexto, em sendo ato unilateral, não cabe se falar aí em valores, né, de discussão colegiada, referendo, não, a sanção é ato do presidente, do chefe do Poder Executivo Federal. E o veto, Diego? O veto já é o outro lado da moeda. O veto já é uma discordância em relação ao projeto de lei. O presidente não concorda, ele manifesta uma discordância em relação ao projeto de lei que foi aprovado. É uma situação em que o presidente não concorda com aquela matéria. E para que ele realize este ato de discordância, ele tem que motivar o veto. Eu não posso, ou melhor, não se admite no ordenamento jurídico brasileiro um veto tácito. Se o presidente ficar calado, vai haver uma sanção tácita e não um veto tácito. Veto tácito não. O veto ele precisa ser motivado, meus amigos, e expresso. Não há veto tácito no nosso ordenamento jurídico. E aí, caso o presidente não se manifeste neste prazo de 15 dias úteis, nós teremos o que eu trouxe para vocês de uma sanção tácita. Ao vetar um projeto de lei, o presidente deve informar a matéria ao presidente do Senado, que também é presidente do Congresso, dentro de 48 horas, os motivos do seu veto. Por quê? Porque do ponto de vista técnico, o veto ele precisa ser jurídico. Quando o presidente observa uma inconstitucionalidade, ele entende que aquele projeto de lei ele é viciado, ele encontra problemas jurídicos, portanto a norma ela é inconstitucional, ou o presidente entende que a sociedade não deseja aquela norma. Há anseios da sociedade pedindo para que o presidente vete a matéria. O presidente não quer, por exemplo, uma norma porque há a comunidade jurídica, acadêmica, social, a comunidade artística não concorda com aquela lei que vai alterar, por exemplo, temas relacionados aí ao meio artístico. E aí o presidente, ouvindo e tendo anseios, ele pode entender que o veto ele é necessário porque aquela norma ela é contrária ao interesse da sociedade. É um veto que se diz, é um veto político, por interesse público. Então o presidente ele pode vetar juridicamente, mas ele pode produzir um veto político, que é um veto quando a lei ela é contrária ao interesse público. Ela é contrária ao interesse público. Lembrando aqui que no veto político é juízo de conveniência e oportunidade. Tá? O presidente
ouvindo os anseios do povo, da sociedade, da comunidade específica sobre aquele tema, entende que ali é contrário ao interesse público e, por um juízo de discricionariedade, ele vai vetar. Mas ele tem que motivar o veto. Ele não pode simplesmente dizer que veto aquela norma, ponto. Não, veto porque aquela norma, no entendimento da comunidade ou no entendimento daqueles que se submeterão à norma, aquela norma, ela viola certos valores tais. Então ele tem que motivar a razão do seu veto. Por isso se diz que o veto ele é expresso e ele é motivado. O veto pode ser total? Pode. Pode ser parcial? Pode. O presidente pode vetar um artigo, ele pode vetar um inciso, ele pode vetar uma linha daquela norma. O que ele não pode fazer é vetar expressões e palavras no contexto deste normativo. Ele não pode vetar uma palavrinha que está lá no caput do artigo 6º. Ele não pode vetar um pedacinho do inciso 3º. E aí a gente diz o seguinte, olha, presidente, você quer realizar o veto? Tudo bem, agora vete o texto integral. Eu veto o inciso todo, eu veto a linha inteira. Eu não tenho no nosso ordenamento jurídico, ou melhor, não se admite veto parcial sobre palavras ou expressões. Muito cuidado com isso aqui. Não se admite o veto sobre palavras ou expressões. Tá bom? E aí um outro detalhe, tá, pessoal? O veto, ele é relativo. O que quer dizer isso, Diego? O veto, ele pode ser superado, tá? Por quê? Porque uma vez o presidente vetando a matéria será encaminhada em 48 horas, tá? Ao presidente do Senado, que vai levar a matéria a uma apreciação conjunta do Congresso, ou seja, este veto será apreciado em uma sessão conjunta dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, tá bom? Então, o veto ele pode ser rejeitado pelo Legislativo. Pode, desde que haja maioria absoluta nesta sessão conjunta do Congresso Nacional. A maioria absoluta leva a derrubada do veto. E aí, uma vez derrubando o veto, a matéria depois ela será promulgada pelo presidente, já que o veto não foi mantido, é o dizer do parágrafo 4º e parágrafo 5º do artigo 66. O veto será apreciado em uma sessão conjunta, dentro de 30 dias, a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto de maioria absoluta de deputados e senadores. E se o veto não for mantido, ou seja, nesse contexto ele foi derrubado pelo Congresso, o projeto será enviado à promulgação pelo presidente da República. Beleza? Último ponto para a gente fechar aqui a nossa dica. 30 dias, esta matéria não foi levada à sessão conjunta. Sabe o que ocorre? Trancamento de pauta. Agora tranca-se a pauta da sessão conjunta no Congresso Nacional. Não vai trancar a pauta da Câmara, não vai trancar a pauta do Senado, vai trancar a pauta da sessão conjunta. É o que diz lá o artigo 66, parágrafo 6º, tá? Trancamento de pauta e aí retarda todas as demais deliberações. É uma forma de pressionar o Legislativo para dizer, examine o veto aqui, tá? Examine o veto e se de fato o Congresso derrubar o veto, mais uma vez, o presidente vai promulgar a matéria com aqueles vetos que foram derrubados, tá? É um tema importante, o veto do presidente da República, assim como também é importante a sanção presidencial, sanção que o presidente faz em concordância a um projeto de lei que foi aprovado pelo Legislativo.